Hoje eu decidi fazer um vídeo mais engraçado porque esses dias eu tava pensando em como é a minha relação com filmes de terror hoje em dia, em comparação com o passado, quando eu era apenas um jovem garoto que era um bicho do mato. Não que eu ser um bicho do mato tenha mudado hoje em dia, mas a minha relação com os filmes de terror e a escuridão e o gótico e o trash com certeza mudaram. Hoje eu posso dizer que sou um velho rapaz que ri na cara das sombras, não só isso, mas fez amizade com elas. Mas no passado, durante os meus primeiros 10, 11 anos de vida, eu era praticamente o Chaves quando ouvia histórias de terror que a Chiquinha conta dos filmes de terror que ela vê. Ou seja, eu não podia nem ouvir a menção de uma cena de um filme famoso de terror ou a descrição de uma dessas cenas que eu já tinha um piripaque igual do Chaves. Minha mente imaginativa já olhava para a janela do quarto, com medo da noite ou de qualquer canto escuro da casa. Não só isso, como algumas imagens que eu via na televisão que também me deixavam traumatizado. Por exemplo, o Fofão, alguns fantoches da Rede Cultura, o Marilyn Manson, ainda mais que o meu irmão era fãzaço dele, e todos os clipes dele eu ficava com medo, sem falar da história que no final de cada CD dele tinham alguns sons estranhos, que era ele fazendo pacto com o demônio, enfim, e várias outras coisas. Mas e quanto aos filmes? Quais deles e que cenas neles que me deixaram marcado ou me traumatizaram? Foi pensando nessas cenas que eu decidi fazer um compilado no vídeo de hoje, então vamos nos divertir com essa lista. Mas antes, aquela mensagem obrigatória. E se assim como eu você gosta de filmes, clássicos antigos, desenhos, animes, trecheira da boa, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, não deixe de se inscrever no Trechando com o Gus, porque aqui é sua casa. E assim, é óbvio que muitas criaturas do cinema já me davam medo nessa época, principalmente o Alien e o Chuck. Mas nenhuma das cenas dos filmes realmente me marcaram ou me traumatizaram. Era a figura deles mesmo que me deixava com medo. Principalmente o Chuck, que me dava pesadelos porque era um boneco assassino, e o Alien porque era um bicho horroroso sem olhos que ficava na escuridão. Mas filmes com cenas específicas que me traumatizaram mesmo, podemos começar pelo Robocop. E aí você me diz, o que te dava medo do Robocop? Era aquela cara dele sem o capacete? Não. Era a morte do Murphy no começo do filme, que é bem brutal e violenta? Por incrível que pareça, também não. Por mais bizarro que seja, a cena do filme que me deixou chocado na infância é aquela que o Ed 209 é testado pela primeira vez lá na OCP. E aí você tem aquele cara de negócios que serve de voluntário apontando a arma pro robô, pro Ed 209 pedir pra ele baixar a arma, só que quando ele baixa a arma, o robô continua ameaçando de atirar nele e começa a fazer uma contagem. E essa contagem é perturbadora, porque todo mundo começa a entrar em pânico e o cara mesmo começa a ficar louco. E eu lembro de pensar na infância, não, peraí, alguma coisa vai interromper essa contagem e vai ser só uma piada. Mas não, o Ed literalmente explode o cara com vários tiros, metralhando ele na frente de todo mundo. E o que me assustava nessa cena não era nem exatamente o fato dele ser metralhado ou destruído, mas é que o pânico de todo mundo em ver a cena ali ao vivo é tão real que passava um choque bem realista da cena. Então ela me marcou. Então é mais o contexto da cena que me trazia esse pavor do que a própria violência. Tanto que o Robocop 2 tem muito mais nojeira e gore do que o primeiro filme, e eu adorava. E aí a gente passa para outro ícone dos anos 80, que é o Predador, no filme Predador, que eu também adorava e hoje com certeza é um dos meus filmes top 10 melhores filmes da vida. Só que na época tinha uma cena que me deixava um pouco chocado também. Era o Predador que me assustava? Não. Era a cena que o Predador arranca o braço do Mac, interpretado pelo icônico Apollo Creed Carl Weathers, com um tiro lá de plasma, e aí o braço dele cai no chão, mas continua atirando. Sem falar dos gritos de dor do Mac e a ideia de que o Predador tá chegando cada vez mais perto e o Mac tava sem um dos braços para poder atacar de volta. Isso me deixava bem chocado. Então assim, se eu for pensar pela parte psicológica da coisa, não era só a violência ou o sangue da cena que me deixava assustado. Como eu falei, era o contexto em volta. Por exemplo, no filme A Bolha Assassina, outro clássico que eu amo dos anos 80, você tem um trio de protagonistas jovens que é estabelecido logo de início, que é o Brian Flagg, a Meg Penny e o Paul Taylor. E assim, o Brian Flagg é o encrenqueiro da cidade, o motoqueiro, o revoltado, a Meg Penny é a mocinha e o Paul Taylor é o jogador de futebol americano bonitão, que é o namorado dela. E na minha cabeça,
ele ia ser o protagonista do filme e o Brian Flagg seria o meio que antagonista dele. Só que com os primeiros 20 minutos de filme acontece a primeira morte, que é a do Paul Taylor, fazendo uma reviravolta total na trama, não só por ele ser o primeiro personagem principal da trama a ser pego pela bolha, mas porque a morte dele é muito chocante. Você vê ele gritando de dor enquanto a bolha tá sugando a pele dele. É horrível. Mas o choque maior vem exatamente disso. Eu achava que ele ia ser o heróizinho e não morrer de maneira tão tenebrosa quanto essa. Então eu lembro de passar o resto do filme meio que chocado ainda com essa cena, apesar que no final eu gostei bastante da primeira vez que assisti. Achei até legal essa reviravolta do Brian Flagg ser o verdadeiro herói da trama. E falando em personagens sendo sugados e derretidos, nós vamos para outro filme icônico que mistura animação com live action, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. E eu adorava esse filme. Era um dos que eu assistia toda hora. Hoje em dia eu devo ser honesto em dizer que eu não assisto o filme há muito tempo, mas tenho certeza que ele ainda se sustenta, e tem duas cenas que ficaram cravadas na minha memória por causa do choque visual que ela me trouxe quando eu era pequeno. E as duas envolviam ácido, em que o juiz Dom, interpretado pelo Christopher Lloyd, primeiro ele pega um personagem que é uma bota, que é um desenho bem fofinho, e mata o bichinho no ácido sem piedade. Isso já me deixava muito triste e talvez seja uma das razões que eu nem assisto mais o filme hoje. Mas a cena que me deixava assustado mesmo é quando o próprio juiz Doom era derretido no final, porque ele gritava em desespero de dor e ao mesmo tempo ele tinha aqueles olhos esbugalhados de desenho. E também tinha o detalhe da voz dele, que ia ficando cada vez mais fina conforme ele ia derretendo. Reassistindo hoje, essa cena é fantástica. O mais legal é que não sobrava nadinha dele, nem mesmo o esqueleto. E falando em esqueleto, vamos para Os Mestres do Universo de 1987. E de novo, você me pergunta, mas o que te dava medo nesse filme? Aquela cueca apertada do He-Man? Não. O Gwildor, aquele bicho duende que era para ser o corpo do desenho, mas eles não tinham orçamento para fazer no filme? Não. Claro, você já deu spoiler antes. O esqueleto, com aquela voz muito boa do dublador do Wolverine. Não exatamente. Criando uma tradição que os filmes da Marvel pegaram para eles hoje, de sempre ter uma cena pós-créditos, He-Man, Os Mestres do Universo também tinha uma cena pós-créditos, que por ser pós-créditos, quando passava na TV, mais especificamente na Rede Globo, a Globo cortava esses créditos para não ter que passar eles inteiros e poder passar a Malhação logo em seguida, e ia direto para essa cena pós-créditos logo no final do filme, que era essa cena. Exatamente, após o esqueleto ter sido derrotado no filme pelo He-Man, no final do filme mostrava que o esqueleto estava na verdade vivo, e ele saía dessa água borbulhante dizendo: "Eu voltarei." E isso me aterrorizava na infância. Tanto que o filme acabava ali com o He-Man falando: "Eu tenho a força." E eu já corria da sala e ia me esconder lá no quarto para não ter que ver essa cena. Eu sei que é uma cena bem estúpida, deixando o link para uma continuação que nunca aconteceu, mas fala a verdade, essa cara feia aí saindo de uma água borbulhante tá bem nos tons de um filme de terror. E falando em filme de terror, e eu tô impressionado com a minha capacidade de seguir de filme pra filme pegando um gancho, não tem muitos filmes de terror, por incrível que pareça, eu digo terror puro, com cenas que me traumatizaram de fato. Acho que era porque eu não assistia muito esses tipos de filmes, eu evitava mesmo, e fui começar a assisti-los mais por curiosidade quando eu tava ficando mais velho. O máximo de cenas que me deixaram marcado na infância é uma do filme Jason Ataca Nova York, Sexta-feira 13, parte 8, que talvez seja uma das cenas mais engraçadas daquele filme, quando o Jason tem uma breve luta com um carinha lá que é meio boxeador, e ele leva umas 300 porradas sem nada acontecer, mas depois ele revida a porrada pro cara, dando apenas um soco nele que arranca a cabeça dele, e ela vai caindo do prédio até cair uma lixeira no meio de um beco. Eu acho que o que me dava um pouquinho de medo nessa cena é que eles fizeram uma coisa brilhante, que é colocar uma câmera girando enquanto a cabeça caía, meio que fazendo ponto de vista dela caindo do prédio. Hoje eu olho isso e acho fantástico. Mas a cena que realmente me deixou tenso mesmo a primeira vez que eu assisti, foi do Pânico 1. A primeira cena em que a personagem da Drew Barrymore atende o telefone com um Ghostface fazendo um jogo com ela de perguntas e respostas com filmes de terror. Eu não preciso explicar o que acontece na cena, mas eu acho que ela é bem efetiva da primeira vez que você assiste o filme,
Porque você não conhece o Ghostface ainda, você nunca viu ele, não sabe o modus operandi dele ainda, coisa que nos próximos filmes ficou mais conhecido do público e com um pouco menos de efeito. Agora, a primeira vez que você assiste Pânico, sem ter visto o assassino, e apenas sabendo que ele está espreitando a casa enquanto liga para a menina lá dentro, é realmente assustador por imaginar que ele pode estar em qualquer porta e ela não tem saída do lugar. E de novo, é o contexto da cena que funciona, porque a interpretação da Drew Barrymore é fantástica. O desespero dela sem saber o que fazer contagia qualquer um. Eu tinha 8 anos quando eu vi esse filme pela primeira vez e eu lembro de tapar o meu rosto toda hora enquanto a cena se desenrolava, com medo do que ia acontecer. Mas aí depois da conclusão dela, apareceu a Sidney e aí eu me apaixonei e ficou tudo certo. E para terminar essa lista, eu não consigo pensar num gancho óbvio para esse próximo filme que eu vou falar, a não ser dizer que, na infância, uma das coisas que a gente mais tem medo é demônios e também, dependendo da espécie, alienígenas. E sim, um dos meus maiores medos quando eu era pequeno era ser abduzido e levado embora da minha família pelos ETs. Hoje em dia eu tô até rezando para isso acontecer, porque o que eu tenho mais medo hoje na minha vida adulta são os empréstimos atrasados que eu tenho que pagar. Então pode me levar, ETs, pode vir e me levar embora. Mas na minha infância, tinha um filme que eu fui acabar assistindo muitos anos depois, mas quando eu era pequeno mesmo, só o comercial dele passando no SBT me deixava apavorado, que era Fogo no Céu. Um filme que é baseado na história real do Travis Walton, um cara que alega ter sido abduzido por ETs lá pelos meados dos anos 70, e a história dele de verdade é fascinante. Tem vários detalhes do relato dele sobre a abdução. Eu sugiro qualquer pessoa que é fascinado por OVNIs e esse tipo de assunto assistir qualquer documentário sobre esse cara. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas o filme que fizeram, Fogo no Céu, tem uma cena que mostra essa abdução do Travis Walton de maneira extremamente assustadora, como se os ETs fossem grandes vilões que estivessem fazendo experiências com os humanos. E aí eles usam utensílios bizarros, colocam o Travis Walton em uma cama lá com um tecido que gruda na pele dele. É como se o cara estivesse sendo torturado mesmo pelos ETs. Sem falar que os alienígenas são bem assustadores, com essa pele enrugada e olhos bem escuros. Mas, como eu disse, o que me assustava não era o filme em si, porque eu não tinha assistido. Era o comercial que passava no SBT. O nosso saudoso Gugu, que eu tenho bastante saudade do programa dele lá na minha infância, principalmente a banheira do Gugu, ele fazia umas matérias lá no programa dele sobre os ETs e usando imagens desse filme como base. Aí eu me cagava inteiro. Eu sei que é bizarro pensar assim, mas quando eu era pequeno a minha mente era tão imaginativa que eu ficava pensando, os ETs vão vir aqui, em um bairro meio pobre da região oeste mesmo, e vão descer na minha casa e vão pegar logo eu pra me levar embora. Eu sei que vai acontecer. Então eu ficava olhando pro céu à noite morrendo de medo. Só um detalhe, o Gugu adorava fazer essas matérias que tinham teor assustador. Eu lembro que era essa do ET, principalmente a matéria sobre o ET de Varginha, que ficou bem famoso, e também sobre o fantasma do filme Três Solteirões e o Bebê, que aparecia atrás de uma cortina perto da janela em uma cena, e tinha a lenda que era um menino que morreu naquela casa que estava sendo filmado o filme, e ele estava assistindo a cena ali bem na hora. Essa lenda caiu por terra anos depois, porque aquele ser bizarro ali atrás da cortina era, na verdade, um recorte de papelão do personagem do Ted Danson, que era um ator no filme e tal. E aí ele tinha esses recortes em tamanho real dele mesmo. Isso estava numa cena deletada, inclusive. Mas essa história também me fazia perder o sono à noite. E é mais ou menos isso. Essas são as cenas que me traumatizaram na infância, apesar de pertencerem a filmes sensacionais. É que nem eu falei, às vezes era mais o contexto da cena e a execução dela que me dava medo do que a própria cena em si. Porque, por exemplo, eu não tinha medo do homem derretido no final do primeiro Robocop. Aliás, eu adorava aquela cena. E você? Que cenas de filmes te marcaram na infância por serem tenebrosas? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nele e se inscrever no canal. E antes de ir embora, uma coisa rapidinha. Não é uma cena assustadora, mas vem de um curta de animação de terror que eu estou preparando para ser lançado logo no meu canal do Joe Reaper. E o trailer acabou de sair, então antes de ir embora eu vou deixar vocês aqui com o trailer do meu próximo curta. Ainda não vou revelar o nome, mas que sairá logo. Então para assisti-lo, se inscreva lá no canal do Joe Reaper que eu vou deixar o link aqui em cima agora mesmo. Mas por enquanto vamos aproveitar esse vídeo e assistir o trailer.
E aí, gostou? Se inscreve lá no canal e, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!